Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Marcos capítulo 7. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou pai ou mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que fora, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as coisas, todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, ou a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, amados, Jesus sempre teve esses embates com os escribas e fariseus, exatamente por serem pessoas que davam mais importância, por exemplo, ao estereótipo, à aparência, às tradições, davam mais importância ao efêmero, ao passageiro, ao temporal, davam mais importância às coisas, na verdade, desta vida, sem se preocupar, na verdade, com as coisas espirituais. O grande embate de Jesus com eles era por conta disso. Louvado seja Deus. Por isso que quando eles fazem, na verdade, uma pergunta crítica, pelos discípulos comerem sem lavar as mãos, chamando a atenção ao fato de os discípulos não andarem conforme a tradição dos antigos. Essas tradições eram um conjunto de mandamentos e ensinos de famosos rabinos, né? Que eram observadas pelos escribas e fariseus. Era dessa tradição que os discípulos estavam sendo questionados. Pelos fatos de os escribas e fariseus considerarem que esta tradição, que era uma tradição inclusive oral, era mais importante e autorizada que a lei escrita do Velho Testamento. Então Jesus critica essa reinterpretação e o aviltamento da lei pelos escribas e fariseus. Uma oportunidade que Jesus tem, inclusive, de trazer lição espiritual, já chamando a atenção pelo fato de eles honrarem menos os mandamentos de Deus e darem mais honra à doutrina que são mandamentos de homens. Foi quando eu estava me lembrando exatamente dos filhos de Recabe, lá no capítulo 35 de Jeremias, os filhos de Recabe que Jonadab havia ordenado não beberem vinho,
Está aí no capítulo de número 35 de Jeremias. Não beberem vinho, não edificar em casa, não semear em semente, não plantar, não possuir vinha alguma, não habitar em tendas, enquanto estivessem sobre a face da terra. E Deus, no capítulo 35 de Jeremias, mandou que Jeremias fosse à casa dos recabitas e falar com eles, levando-os até a casa do Senhor, a uma das câmaras, e dar-lhes vinho. E quando Jeremias faz isso, louvado seja Deus, e põe diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copo, e lhes diz para beberem. Aí eles dizem, Jeremias 35, verso 6, dizem ao profeta: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. E aí manda que eles, além de beberem vinho, não façam tudo aquilo que eu já disse, que está no versículo 7 de Jeremias 35. Mas veja o que diz o versículo 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem temos campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. E aí vai a palavra do Senhor a Jeremias, versículo 12, e o Senhor diz a Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. Veja agora o lamento de Deus. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Que coisa! É disso que Jesus estava tratando agora dos escribas e fariseus, que é exemplo dos filhos de Jonadab, filhos de Recabe. O povo de Israel optava por tradições humanas, e especialmente os escribas e fariseus, mas geravam detrimento à palavra do Senhor. Se apegavam a tradições, tudo bem, era uma questão higiênica, como é ainda hoje uma questão higiênica, lavar as mãos. A gente anda de ônibus, a gente pega o volante, a gente, enfim, não é comprovado pelos estudiosos, tal, pela ciência, que muita coisa impura vem nas nossas mãos, nas unhas, e aí é ensinado a lavar, esfregar, ensaboar e tal, e passar uns dedos por dentro do outro, e lavar, tal, antes de pegar em uma comida, porque a gente pega em dinheiro, pega em coisas, né, sujas, e aí a gente vai com essa mesma mão, pega em comida tal, e com isso a gente pode
se contaminar fisicamente e pegar aí um germe, uma bactéria, uma coisa dessas, que não é só por isso que a gente é contaminado, né? Mas o que Jesus estava fazendo aqui a apologia não era essa falta de higienização. Porque enquanto eles se preocupavam com a questão da vida material, da vida física, eles se despreocupavam com a vida espiritual. Eles se despreocupavam com aquilo que Deus se preocupava. Era disso que Jesus estava tratando, por isso que ele fala-lhes por parábola, coisa que até então os discípulos também estavam voando, né? Estavam perdidos. Eles eram tão assim, apegados a esse tipo de coisa, que observe o versículo de número 11, que eles diziam que se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor. Corbã é a transliteração de uma palavra hebraica que significa dádiva, doação. A palavra referia-se a algo devotado a Deus como um voto inviolável. Se um filho declarasse que a quantia necessária para o sustento de seu pai era a corbã, os escribas afirmavam que ele ficava isento de seu dever de cuidar de seus pais, o que era prescrito pela lei. Evidentemente, todavia, ele não ficava obrigado a dedicar a referida quantia ao serviço no templo, né? Ou seja, acontecia de muitos filhos desprezarem os pais com pretexto de estarem ofertando, de estarem cuidando do templo, contradizendo a palavra de Deus, que é de honrar o pai e mãe, que é de cuidar do pai e da mãe. Mas a ideia era exatamente, na cabeça deles, de estar isento de punição. De estar isento de punição com relação aos maus tratos que, por exemplo, dessem a seus pais. Estavam isentos de serem punidos com a morte. Porque a ajuda que poderiam receber do filho era a oferta ao Senhor. Então Jesus desmistifica isso, sempre nos ensinando que o outro é muito importante, que a vida humana é muito importante. Que a vida humana é muito importante. Mas é também suma importante a nossa vida espiritual. Mais do que a nossa vida material. É muito mais importante cuidar do nosso estado espiritual. Não que o cuidado do nosso estado material não seja importante. Por exemplo, ir ao médico, não é? Cuidar da saúde. Isso é importante? É. Porque, amados, depois de Jesus na vida, coisa boa é saúde.
E a Bíblia mesmo nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós destruirmos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, por Deus, seremos destruídos. Então Jesus nos ensinamentos do Senhor Jesus, né, no Evangelho de Cristo, nós não estamos impedidos de cuidar do corpo, de maneira alguma. Não estamos impedidos de cuidar da nossa saúde, de maneira alguma. Não devemos, então, com isso, faltar com as devidas atitudes higiênicas. Não é isso que Jesus quis dizer. Não é? Precisamos tomar os devidos cuidados com a nossa saúde, porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É quando você não lê na Bíblia explicitamente, ou por exemplo, não fumar. Você não lê explicitamente na Bíblia o não fumar, mas a gente sabe que a pessoa que fuma, ela está se matando aos poucos. Você já viu o pulmão de uma pessoa que fuma como fica? E nas carteiras, nos cartazes de publicidade de cigarro, mostra os danos que, por exemplo, a nicotina faz ao organismo humano. Não é? Então precisamos ter o devido cuidado, sem dúvida, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora, precisamos não só cuidar do corpo físico, mas cuidar também do nosso corpo espiritual, porque o corpo que veio do pó, ao pó tornará. O corpo que veio do pó, ao pó tornará. E enquanto o corpo voltar ao pó, o nosso espírito, desencarnando, segue para a eternidade. E aí existem dois estados para a eternidade: um de morte e um de vida espiritual. Um para o lugar de tormento e outro para o paraíso. E se nós não nos cuidarmos espiritualmente, se nós não nos desvencilharmos do que desagrada a Deus, como maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, contenda, inveja, blasfêmia, que é resistência à ação persuasiva de Deus em nossa vida, como a soberba também, a loucura. São essas coisas que Paulo rotula lá em Gálatas capítulo 5, como obras da carne, e que Paulo chega a dizer que são os que praticam tais coisas que não entrarão no reino, que não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos nos preocupar, sim, com a nossa higienização, com a nossa saúde física, mas sobretudo com a nossa saúde espiritual. Devemos nos preocupar com a nossa vida sociável, mas sobretudo com a nossa vida espiritual. Se preocupar com a vida espiritual é se preocupar com o que agrada e ou desagrada a Deus. Mas a exemplo dos escribas e fariseus, muitos não estão preocupados com isso nos dias de hoje. Muitos de nós só nos preocupamos com a satisfação
física, com a satisfação da carne, em todos os sentidos e aspectos. A gente se preocupa com a vida social da gente, com o estar liso, né? Com o estar sem dinheiro. A gente se preocupa com as realizações desta vida, com objetivos desta vida, com coisas dos interesses desta vida. Por exemplo, há uma febre hoje, graças a Deus, pelas pessoas que se preocupam com a saúde física. Então existem as academias dos bairros, academias dos subúrbios, academias das cidades, academia dos estados. Há uma febre de academia hoje, inclusive, as pessoas malhando, as pessoas caminhando, as pessoas fazendo dietas disso, daquilo outro, porque a obesidade, o sedentarismo, tudo isso é prejudicial à saúde. Isso faz com que encurtamos o nosso tempo de vida, comprometamos o nosso coração, né? E as pessoas querem viver mais e querem viver bem. Mas que adianta se depois da morte não se salvar? É para isso que Jesus chama a atenção. Foi para isso que Jesus chamou a atenção dos fariseus, dos escribas. Foi isso que Jesus procurou incutir na mente dos discípulos. É disso que o Senhor está esclarecendo a você nesta hora. Vá fazer a sua academia, vá fazer a sua caminhada, vá fazer o seu exercício, vá bater uma bolinha, vá fazer uma natação, vá fazer exercícios físicos. O pastor que você fala precisa disso, inclusive. Mas cuidemos também do espiritual. Há pessoas deixando de ir à igreja para fazer caminhada. Há pessoas deixando de orar, de buscar a Deus. Então é fazer essas coisas sem desprezar essas outras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí Jesus vai bem profundo em dizer-lhes que eles os honravam com os lábios, mas o coração estavam distante de Jesus. Ele diz, distante de mim. Porque Jesus é Deus. E em vão honravam por ensinarem doutrinas que são mandamentos de homens. É quando já na abordagem que fizemos de Mateus 15, chamamos a atenção dos irmãos para o crer como diz a Escritura Sagrada. Louvado seja Deus. O crer como diz a Escritura Sagrada. Não crê de todo jeito, não crê de toda maneira, mas crê como está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Não gerando detrimento à palavra de Deus por normas humanas, por dogmas humanos, por tradição humana, inclusive na desvalorização do outro, não só na concentração do físico, não só na concentração do material, não só na concentração do temporal, mas essa palavra também é uma chamada de atenção que Jesus lhes fez acerca do outro. E Jesus pega o exemplo aqui de quando eles, ao invés de cuidarem de seus pais, alegavam que com o que poderiam ajudar os pais era a oferta ao Senhor.
desprezavam inclusive pai e mãe, desonravam pai e mãe. E a gente percebe hoje, inclusive no seio religioso, que a vida humana, em detrimento da palavra de Deus, tem significado menos do que as normas religiosas. É por isso que existe a tal da intolerância religiosa. É por isso que há um menosprezo, uma indiferença à vida do outro, por tradição religiosa. É uma pessoa não cuidar da outra só porque não congrega na mesma denominação ou porque não confessa a mesma religião, não confessa a mesma fé. Esquecendo que a pessoa, o outro, é a imagem e a semelhança de Deus, independente da fé que professe, independente da denominação em que congrega, independente até do modo de vivendo que a pessoa escolheu para viver. Se eu, que sou pastor, tivesse um vizinho que optou pela vida do homossexualismo ou do lesbianismo, e eu estou vendo que está precisando de uma ajuda, e eu não ajudá-lo, só porque ele resolveu ser gay, só porque ela resolveu ser lésbica, que tipo de homem de Deus estou sendo eu? Que tipo de homem de Deus está sendo você em não ajudar esta pessoa? Entende agora, irmãos, o que Jesus está chamando a atenção? Inclusive, como é que você vai poder falar do amor de Deus e ganhar esta pessoa, ou então dar o exemplo para que ela, inclusive, se converta? É dessa intolerância que a Bíblia fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas há irmãos que não saúdam o outro só porque não faz parte da mesma denominação, irmãos. Isso é tradição religiosa. Há irmãos que não cumprimentam o outro só porque não faz parte da mesma igreja, só porque não faz parte do mesmo ministério. O outro dá a paz do Senhor, o outro vira a cara, faz que não ouviu, trata com indiferença. São essas coisas que desagradam a Deus e fará com que muita gente não herde o reino dos céus. É disso que Jesus está falando. É esse ensinamento que o Senhor Jesus está trazendo para nós, nesse contexto de Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23, como também em Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, prestemos mais atenção a princípios e verdades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como este, para que tenhamos uma vida sarada, uma vida resolvida. Amém? Uma vida abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.